Então vamos lá, eu vou até aproximar mais nele aqui, ó, para poder trabalhar então inicialmente com esse texto. Eu vou deixar ele um pouquinho mais para o meio, né? Vamos trabalhando com a agulha aqui, ó. Vamos verificar, ó. Após 1 segundo, mais ou menos aqui, ele já pode começar a aparecer. Beleza. Iniciou aparecendo, não vou colocar para que ele apareça desse jeito aqui, né? Vai ficar um pouco estranho se ele aparecer desse tamanho todo. Então posso selecionar o texto, aqui dentro de efeitos nós podemos, controle de efeitos, porque aqui eu já tenho o que eu preciso inicialmente, que é a posição, a escala, podemos mexer nisso aqui. Então na escala, vou criar aqui um keyframezinho no início, vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Pronto, mais ou menos aí 55, e aqui faço o seguinte, ele está aparecendo por 3 segundos, talvez 3 segundos agora com esse efeito seja pouco, então vamos colocar a duração dele aqui de 4 segundos, vou deixar 5 mesmo, que aí com os efeitos vai ficar bem visível. 5 segundos vai ser aproximadamente a duração para os textos. Aqui no final eu vou deixar ele com um tamanho grande, então vamos arrastar até o final aqui a agulha, ó. Chegou no final, passou um pouquinho dele, aí, vamos aumentar novamente para 100, ok, perfeito. Então esse vai ser o primeiro efeito aqui que eu quero que aconteça dentro desse texto. Não vou mexer na posição, não vou mexer em rotação. E eu vou mexer um pouquinho na opacidade dele. Então vamos lá. Voltando a agulha aqui para o início, a opacidade dele vai ser aqui então no início de 0. E ao final 100. Então ele vai ter um ganho aqui de opacidade no decorrer aí, né, no decorrer dessa entrada dele. Outra coisa, aqui em efeitos de transições de vídeo, íris, vamos aplicar aqui um efeito de caixa íris no início, clica, segura e arrasta para cá, né? Se você não lembra o efeito, ó, visualiza aqui, ó, ele abre ele, só que aqui como está com pouca opacidade, ó, praticamente não vai dar para visualizar essa abertura. Vamos colocar aqui o cruz íris no final, que é bem parecido, só que eu não quero que ele feche dessa forma aqui, ó, do meio. Deixa eu ver. Tá nem dando para ver, na verdade, aqui a aplicação dele. Vou dar um Ctrl Z. Vamos colocar esse círculo íris. Deixa eu verificar aqui se ele vai aceitar. Aí, ó. Que aí ele vai vir do meio para as pontas, ó. Esse aqui não fica legal sendo um efeito de saída. Então eu faço o seguinte, eu seleciono ele, venho nas opções do efeito e seleciono uma opção aqui embaixo chamada inverter. Pronto. Aí já fica legal para a saída, ó. Ele vai vir agora das pontas para o meio, ó. É uma ideia, né? Tem vários outros ali, vocês podem estar aplicando. É só para que nós tenhamos uma entrada e uma saída aqui no texto, ó. Para que isso também vá animando com o resto aí, né? O restante que vai acontecer. Inclusive nessa saída dele aqui, eu poderia também colocar para ele remover opacidade, tá? Então, por exemplo, eu deixo a agulha nessa ponta aqui. Vamos trabalhar aqui da seguinte forma. Se bem que a opacidade eu cheguei a inserir aqui para ela dentro dos efeitos, vou selecionar todo o texto aqui, ó, clica nele para sair dessas configurações. Em controle de efeitos, nós temos uma configuração para opacidade que ela vinha até 100 aqui. Então posso fazer o seguinte, posso voltar ela para cá, ok, e aqui ele continuaria com 100, só que aí eu faço o seguinte, na hora que ele chega no final aqui, ó, ele volta para 0. Pronto. Que aí seria o efeito da saída dele, ó. Então é uma dica aí, né? Isso aí vocês vão configurando de acordo com o projeto de vocês, utilizando esses efeitos de entrada, de saída e bem as configurações aí dele também. Vou voltar aqui a agulha no início para ver se o tempo ficou bom. Ó. Acho que sim, a leitura está tranquila, ele não vai passar tão rápido, ó. Beleza, demorou mais ou menos mais 1 segundo. Né, ou um pouquinho mais, vou colocar aqui, ó, já entra o próximo, então aqui mais ou menos já entraria o próximo texto aqui da chamada, né, com as explicações iniciais sobre o conteúdo ou sobre o que seja aí, né, essa chamada.
Tem várias formas de eu fazer isso. Se eu for manter os mesmos efeitos, eu poderia copiar esse objeto, colar e simplesmente modificar o texto dele. Ou eu poderia também criar novos textos aqui para poder trabalhar. Então, na próxima aula nós vamos continuar e eu vou fazer o segundo aqui, né? Segundo e terceiro texto da chamada.